Amigos e amigas, vamos a mais um momento do nosso web jornal do Paulo Maciel. Olha o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de quarta-feira, meio de semana, 19 de julho de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia os seguintes santos: Adolfo, Arsênio e Áurea. É a 15ª semana do tempo comum e tem outros santos que também foram canonizados. Bem, neste dia, 19 de julho, a fase da Lua é nova, que começou no dia 17. Estão se passando 200 dias do ano, faltam 165 dias para terminar 2023. Temos aqui outras informações sobre a data. É dia da caridade, dia de São Símaco e dia nacional do futebol. Indicadores da economia: o salário mínimo nacional R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 3,16%, divulgada em 12 de julho. Cotação do café do dia 14 de julho de 2023, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica bebida dura R$ 777. Arábica bebida Rio, R$ 687. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 624. Também no dia 14 temos a informação sobre a cotação do dólar, que ficou em R$ 4,79, com uma alta de 0,1%. Já o Ibovespa teve baixa de 1,3% a 117.710 pontos. Notícias de peso, notícias importantes, resumidas para você, aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Sou um repórter que tenho mais de 40 anos de atividade no radialismo, em jornal, revista. Vamos lá, vamos às informações reduzidas. Gripe aviária. O Brasil já possui 64 casos de gripe aviária de alta patogenicidade. Foi confirmado também o segundo caso desta doença num animal doméstico, registrado no dia 15 de julho, no município de Maracajá, estado de Santa Catarina. O primeiro caso foi em junho, no estado do Espírito Santo. As informações são do Ministério da Agricultura. Mais uma viagem mundo afora do petista Mor. Gente, o chefe da gestão federal petista, o da Silva, viajou de novo com sua dama. Desta vez foi para a Bélgica. Em 7 meses são viagens e mais viagens para fora do Brasil. E olhe, com muita ostentação. Nunca se viu tanta ostentação assim desse casal. Pelo amor de Deus. Tem gente que merece, né? Dezenas de baleias morrem na Europa. Se fosse no Brasil, meu Deus do céu, eu queria ver a repercussão, mas elas morreram na Europa. Continente que eles dizem que é de primeiro mundo. Pelo menos 50 baleias morreram ao encalharem numa ilha da Escócia, no continente europeu. O número pode ser até maior do que 50, hein? Olha, gente. Os animais maiores atingem 8 metros de comprimento e são conhecidos pelo comportamento sociável, segundo os técnicos. A notícia foi tornada pública em 16 de julho. Clube da Estrela Solitária vence mais uma. Botafogo, hein? Olha só, o Botafogo, atenção, botafoguenses, parabéns, hein? O Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0 no dia 15 de julho. E foi uma partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Os gols foram de Carlos Eduardo de Oliveira Alves e Leonel de Plácido. O Clube da Estrela Solitária lidera a competição nacional há várias rodadas. Botafogo está tranquilo, né? Vamos ver até quando. Essa tranquilidade, pelo menos em várias rodadas, ela permanece. Já o Verdão empatou, hein? Palmeiras empatou com o Internacional em jogo realizado no domingo, 16 de julho, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O score foi de 0-0. Com 25 pontos, o time paulista é o sexto colocado do Brasileirão, enquanto o Internacional, com 22, é o 11º. Fla-Flu também tem empate. O confronto entre Flamengo e Fluminense, no dia 16, no Maracanã, terminou em 0-0. É partida sem gols, né? No placar oficial. Houve gol, sim, mas no placar oficial ficou em 0-0. O vídeo assistente referee, que é o VAR, ou árbitro assistente de vídeo, anulou 2 gols da partida, um de cada time. São Paulinos avançam no Brasileirão. O São Paulo Futebol Clube goleou o Santos por 4-1 no dia 16 de julho, domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão Série A, no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital paulista. Com a vitória, o tricolor paulista somou 25 pontos ganhos e está no 4º lugar. Notícias curtas para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel. Meus endereços telemáticos, tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos às notícias interessantes. Falência da Itapemirim Transportes Aéreos foi decretada no dia 11 de julho de 2023 pela Justiça de São Paulo. A falência da empresa Itapemirim Transportes Aéreos, popularmente chamada de ITA. A determinação foi tornada pública no dia 17. A firma já havia suspendido suas atividades em dezembro de 2023. A decisão é do juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, atendendo pedido de um dos credores da ITA, segundo o endereço telemático Diário do Transporte. Morre músico João Donato. Olha, o velório do corpo do músico João Donato foi marcado para terça-feira, 18 de julho, das 11 às 15 horas, no famoso Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no bairro Cinelândia. Já pude várias vezes visitar esse teatro. Donato morreu aos 88 anos de idade no dia anterior, após internação hospitalar com pneumonia. Morre também ex-jogador famoso. Morreu na segunda-feira, 17 de julho, aos 73 anos de idade, o ex-jogador Palhinha. Ele jogou no Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, entre outros clubes, e faleceu em Minas Gerais após internação hospitalar. Seu nome de certidão era Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Portanto, Palhinha, né, faleceu aos 73 anos de idade neste ano de 2023. Vamos a outra informação interessante. 14 ambulâncias destruídas na Serra. Meu Deus, olha só. 14 ambulâncias. É isso mesmo, hein? Pelo que eu estou vendo na notícia, nas mídias diversas, 14 ambulâncias da Prefeitura da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, foram destruídas pelo fogo após incêndio acontecido no dia 16 de julho de 2023, domingo, no galpão dos veículos. A perícia irá investigar, com prazo de 40 dias, as causas do sinistro. Meu Deus do céu! Preocupante, hein? Reflexão aqui no web jornal do Paulo Maciel. Eu sempre gosto de passar para vocês reflexões, espiritualidade. Nós temos que nos preocupar com a nossa espiritualidade se queremos a vida eterna. Eu não desejo que ninguém vá para o inferno, mas muita gente vai por se descuidar da vida espiritual. Olha só, um sonho sobre o juízo final. Eu fui agraciado com um sonho no qual pude ver o início do juízo final por inspiração divina. O céu ficou
preto, com uma escuridão que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores temporais que já presenciei. E olha que eu viajei muito, já fui da Marinha Militar, em alto mar eu já vi muitos temporais, na minha cidade Colatina já vi também, em Vila Velha, onde eu morei, mas nunca vi uma escuridão como a do juízo final que apareceu no meu sonho. Foi uma treva silenciosa, quando Deus me acordou e pus-me a rezar o Pai Nosso várias vezes, aguardando ser tomado por Cristo Jesus. A única coisa que eu via deitado em meu leito era o espaço totalmente escuro, nada mais. Só aquela escuridão, parada, silenciosa. E o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, me intuía que era a chegada da parousia. Eu não senti medo, pavor, isso não, mas uma expectativa interior de que Jesus aparecesse logo e acontecesse. E também uma ansiedade para estar definitivamente na glória eterna. Depois desse momento, eu não vi mais nada. Parece que foi apenas um aviso. Nos dias seguintes, já perfeitamente acordado, ao comungar na missa, eu chorei após receber a hóstia consagrada, pensando naqueles renitentes, pagãos, que teimam em negar a Deus e que infelizmente irão para a tormenta sempiterna. O tempo, gente, para arrependimento e penitência é agora. Somente aqui, durante essa passagem efêmera pela terra, onde todos nós temos um prazo de validade. Converta-se, meu irmão, minha irmã. O tempo é agora. Manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes deste periódico porque é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa. E eu aprecio muito ainda o jornal impresso. Por isso divulgo aqui as manchetes. Mas eu não apoio a linha editorial do jornal, de maneira alguma. Vamos lá, aqui manchetes do jornal, de que dia? Do dia 16 de julho. Vejamos o que saiu na capa. Envelhecimento da população vai forçar nova reforma da Previdência. Com o aumento da expectativa de vida e menos jovens no país, a previsão dos especialistas é de que nos próximos anos seja inevitável realizar mudanças. E tem gente que ainda critica, né, quando se faz mudança na Previdência. Olha, tem que fazer, senão quebra. Né? Poucos contribuindo e muitos recebendo, não há sistema que aguente. Eu vejo às vezes aposentado reclamando, eu sou aposentado também, mas eu quero que se faça reforma para que o sistema da Previdência Social tenha condições de pagar. E eu ganho salário mínimo, não estou reclamando não. Graças a Deus tem aquele salário mínimo todo mês. Histórias de médicos que salvam milhares de pacientes na emergência. Coral invasor em navio afundado ameaça a vida marinha. A definição de paraíso de Gustavo Lima. Caçadores de destinos. Cachoeiras mirantes e voo livre nas montanhas. Mulheres em busca de beleza original. Josana usa cremes todos os dias para hidratar a pele e diz não ter vontade de fazer nenhuma cirurgia. Agora aqui, legenda... sim, foi uma legenda de fotografia essa frase que eu falei. Fonte Grande é uma coluna agora. Clínicas fazem mais cirurgias no estado para eliminar o uso de óculos. Empresas e até taxistas já aceitam moedas digitais. No estado do Espírito Santo, 17 estabelecimentos recebem o ativo como meio de pagamento. Igreja Cristã Maranata promove ensino e acessibilidade a portadores de deficiência. Pedro Valschel Rosa diz: desconheço o nível de desnacionalização como a que o Brasil se submete. Vamos à edição agora do dia... Deixa eu ver qual é o dia aqui. Mais uma edição do Jornal A Tribuna. Eu falo sempre para vocês que eu divulgo
as manchetes porque é o único que circula nas bancas de jornais e padarias, de forma impressa. A edição de 17 de julho. Mais de 18 mil ciclistas ficaram feridos no trânsito neste ano. Acidentes têm sido frequentes nas vias do estado do Espírito Santo. Somente neste primeiro semestre de 2023, o SAMU recebeu 28.480 chamados por socorro. ChatGPT não aponta plágios em trabalhos acadêmicos. 12 cães morrem em incêndio de casa na Serra. 100 mil turistas até outubro na Rota do Lagarto. Gentileza vale mais do que a beleza. Alguém disse essa frase, né? Minha história com Paola é perfeita. Parece que foi o Diogo Nogueira que falou isso. VAR abafa o grito de gol. Cano e Gabigol disputam lance no Fla-Flu, no Maracanã, pelo Brasileirão, foi no último domingo, e o árbitro de vídeo anulou um gol para cada lado. O jogo terminou em 0-0 no placar. Coluna do Gilmar Ferreira. Com 12 pontos de vantagem, o Botafogo já pode considerar o título brasileiro encaminhado? É uma pergunta que ele faz, né? Será que pode? Ainda não, né? Ainda não, eu acho que ainda não. Vamos falar de espiritualidade. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Catedral Colatina, nesta quarta-feira, 19 de julho, às 19 horas, haverá missa, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Vamos ver agora a programação da Catedral de Colatina para a quinta-feira, 20 de julho de 2023, 19 horas. Tem missa especial, hein? 26º aniversário de dedicação da Catedral de Colatina. Haverá celebração eucarística especial, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Quinta-feira, dia 20, eu estarei lá atuando como animador litúrgico, hein? Vamos participar, porque o padre Valdeci, que é o pároco e cura da catedral, ele informou que é missa de preceito para os paroquianos. Sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. O que está previsto para a Catedral de Colatina? Para você que é católico, atenção, ao meio-dia tem missa, hein? Tem celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes. Na Catedral, não esqueça, fica no centro de Colatina. Às 19 horas, nova missa, desta feita presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, também na Catedral. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano.
E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta,
quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Vamos falar de Mega Sena. Você aposta na Mega Sena? Tem gente que gosta de apostar na Mega Sena. Eu estou fora. Por enquanto, eu não estou me metendo em sorteios, não. Há muito tempo, aliás. Mega Sena acumula e vai a 40 milhões de reais. O concurso 2610 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 12 de julho, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador das 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 23, 34, 53, 55 e 57. A quina teve 97 ganhadores e cada um tem direito a mais de 38 mil reais. Os quase 7 mil acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 757 reais. A arrecadação total somou 64 milhões 209 mil. O próximo concurso é o 2611 e ocorre neste sábado, dia 15 de julho, com estimativa de prêmio de 40 milhões. O acumulado para o próximo concurso já está em 32 milhões 565 mil. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, né? Após um aumento de mais de 10% que ocorreu no dia 30 de abril de 2023. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528
8480 e 3177 7222. E a Pastoral da Escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da Pastoral da Escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a Pastoral da Escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A Pastoral da Escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. Né? A Pastoral da Escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da Escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A Pastoral da Escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na Secretaria Paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da Escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Comum. Problemática travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da travessa Jaldate Rachid, via pública em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume. O condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da travessa. A Jaldate Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta. Porém, são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida. Vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da travessa Jaldate Rachid. Tem que tomar providência, autoridades do município, né? Tem que tomar alguma providência. Amigos e amigas, vamos a atualidades para você que acessa meus endereços eletrônicos. Informações que servem para qualquer época, informações importantes, esclarecedoras. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese: Jesus, o noivo da humanidade. O matrimônio é algo sagrado para Deus, o Criador do universo. Tanto é assim que Jesus Cristo deixou seu Pai e se casou com a igreja, que é a humanidade, ou seja, todos nós. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. A ideia de Deus é que a noiva seja fiel a esse casamento e não uma prostituta, uma adúltera. A igreja deve ser submissa ao esposo. Portanto, o matrimônio é comparado à união de Cristo com a igreja. O Pai prepara a noiva, que somos todos nós, para viver com o noivo, Jesus Cristo, eternamente. Ele não quer separação. O Cântico dos Cantos
ou Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, é o melhor dos seus melhores poemas. Segundo analistas bíblicos, interpretado à luz do Espírito Santo, que nos dá discernimento para contemplar os mistérios de Deus, o livro salomônico é uma bênção para os leitores, mostrando o noivo e a noiva, Jesus e a igreja. No entanto, se for visto a partir da carne, o escrito poético passa a ser somente sensual, tornando uma temeridade para quem o lê. O monarca produziu o texto entre os anos 970 e 930 a.C. Agora, fatos inusitados nos dias de hoje. Olha, tem coisas que acontecem que é difícil até acreditar. Há cenas engraçadas da vida cotidiana atual que, se eu não fosse um dos protagonistas, teria dificuldade em acreditar. Vamos ao caso número 1. Num dia desses, eu estava saboreando um pão francês pelas ruas da cidade, quando veio a mim uma jovem mendiga, aparentemente mendiga, mas poderia ser também usuária de entorpecentes. Ela relatou que estava vivendo na rua e me pediu o pão que eu estava comendo. Eu ia lhe dar a parte que eu estava comendo, mas depois lembrei que tinha pão na bolsa e meti a mão então na sacola e tirei um pão inteiro e dei para ela. Para minha surpresa, ela pegou o pão, olhou o alimento e me devolveu. Incrível o fato, pois eu pensei que ela estava com fome. Ela esconjurou o produto, chamando-o de pão feio. Ela não quis o pão simplesmente porque achou que era feio. Anos atrás, um cidadão em situação de rua havia me pedido também alguma coisa, pediu dinheiro, alegando que era para comer. Aí eu lhe dei uma manga. Eu estava com a sacola de mangas. Ele também me devolveu o fruto, o alimento vegetal, pois queria mesmo era o dinheiro. Caso 2. Outra cena engraçada recente. Uma cobra entrou na casa de 3 mulheres. Houve gritaria e um homem chegou para dar-lhes proteção e afastar o ofídico. Ele conseguiu retirar a cobra, mas não a matou, justificando as leis ecológicas, do meio ambiente. Mas as mulheres queriam que ele a exterminasse, alegando que o animal poderia voltar ao imóvel. E dito e feito, hein? Não é que o bicho voltou e foi nova gritaria? Desta feita, no entanto, outro homem foi conter o animal e o eliminou. Eu me lembrei então de que quando criança, em Vila Velha, cortei uma cobra ao meio e os vizinhos me diziam: cuidado, a parte que foi embora voltará para te pegar. Foi um tormento, o medo que eu passei por algum tempo da serpente retornar e me ferir, quando eu era menino, criança. Agora vamos falar sobre o mundo atual. O mundo atual é cheio de mudanças, de coisas, às vezes que a gente não pode aceitar, outras que a gente tem que relevar, mas algumas que a gente tem que contestar também. Olha o que está havendo aí. Redesignação de gênero. Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas, ou seja, meninas são masculinizadas, com a remoção de útero, trompas, ovários, e homens feminilizados, com a retirada do pênis e testículos, nas sensíveis operações médicas. Há uma forte propalação dessas informações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade não podem ser submetidos aos procedimentos.
Mas tem países aí que isso já vem acontecendo. Meu Deus do céu. Polierotização do mundo. Olha, atores e atrizes, até há pouco tempo tidos como heterossexuais, vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero, ou seja, são os chamados homoafetivos. Uma atriz bastante sensual, que fez papéis de mulheres fatais, personagens de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção, orientação sexual por outra mulher. Dá para entender? É o mundo atual, que não está fácil de entender. Transporte público no Espírito Santo, para você que é do Espírito Santo ou que vai para o Espírito Santo. Algumas linhas do Transcol que passam por Serra Sede. Linhas 534, 591, 802, 814, 827, 828, 834, 853, 895, 880. São algumas linhas que eu passo para você, que vai ter a vontade de se dirigir à Serra Sede. Tem outra aqui, 896. Algumas que eu estou passando para vocês. E eu quero dizer também que há a linha 888, que faz o trajeto Serra Sede a Fundão e vice-versa. Quer saber o telefone da CETURB? 3232-4500. Um sonho. Será que eu posso falar de um sonho? Olha, avião entre cidades espírito-santenses. Este é um dos meus sonhos. Já deveria funcionar, por exemplo, uma linha aérea entre Colatina, no noroeste capixaba, e Vitória, a capital. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para os ocupantes de veículos automotores. Num dia desses, saí da rodoviária colatinense. À 1h30 da tarde, só cheguei a Vitória após as 6 horas da noite. Já pensou? Um trajeto que pode ser feito em 2 horas, 2 horas e meia, demorar esse tempo todo. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Há também uma quantidade enorme de semáforos na Grande Vitória que fecham para carros quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, essa demora poderia ser um pouco evitada, né? Essa demora para o percurso entre o interior e a capital. Dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021, informados pelo IBGE, com área territorial de 46.074 quilômetros quadrados. A população estimada é de 4.108.508 pessoas. O Brasil tem uma área territorial superior a 8.510.345 quilômetros quadrados e possui população estimada em 2021 de 213.317.000 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher. A desocupação e desemprego, 8,7%, referente ao terceiro trimestre de 2022. Informações úteis para você.
Curiosidades religiosas. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca, conforme Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Vou falar de factoides agora. Você já ouviu falar de factoides? São mais ou menos fofocas, né? Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, das meias-verdades, factoides ou boatos, e não de fatos reais, concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores. Eles detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente. Eles desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive os mais próximos à vítima principal deles. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados. E outros, incautos, vão multiplicando a sua maneira. Gente, isso é o mal dizer, contrário de bem dizer. Em muitos casos, essas pessoas precisam depois se retratar. Olha, e tem obsessão e ódio também. Tem muitas mídias aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas ou outras pessoas que lidam com a comunicação, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio, gente. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo em outra gestão federal que está aí. Há muita parcialidade e obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Eu paro de ver. Se eu constato isso, eu paro de ver. Pelo menos 80% do que esse pessoal posta não faria falta alguma se não tivessem sido publicados. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Nós precisamos dessa paz do Eterno. Hein? A paz de Deus. Shalom Adonai.